De volta com o Manhã no Ar, nessa manhã de segunda-feira, agora são 6h16 e assim como na semana passada, hoje o dia não deve ser fácil para os usuários do sistema público de transporte. O Sindicato dos Rodoviários agora reivindica que o Sinetran se comprometa a não demitir motoristas e cobradores. Sábado teve mais uma reunião entre o Sinetran e os rodoviários e mais uma vez não houve acordo. Por volta das 9 da manhã de sábado, os ônibus começaram a sair das garagens, mas não com força total. Como muita gente não esperava, o Terminal 1 no centro da cidade estava assim, vazio quando os primeiros coletivos começaram a chegar. Enquanto isso, uma reunião acontecia no Centro Integrado de Comando e Controle, entre Prefeitura, CICC e Sinetran. Até nesse momento nós não entendemos o que é que está faltando para se fechar, porque junto com o Ministério Público do Trabalho foi feito os 5,5% de aumento que o sindicato quis. Todas as cláusulas que eles pediram nós aceitamos e simplesmente não passou na Assembleia. Nós estamos fazendo o possível para que não tenha mais greve, né? Agora, quem pode responder isso, infelizmente, é o sindicato. Mas por nós, pelo Sinetran e pela maioria dos trabalhadores, nós não queremos mais greve. A Prefeitura garantiu que, apesar de não ter havido acordo entre empresários e sindicato, a tarifa não será reajustada e que espera que segunda-feira toda a frota esteja nas ruas. Mas em coletiva, ainda durante a manhã de sábado, o presidente do Sindicato dos Rodoviários garantiu que, apesar da circulação dos ônibus no fim de semana, a greve está mantida. Se não tem demissão, se não tem rebaixamento de salário, a gente volta a trabalhar agora, vamos fechar um acordo lá na Procuradoria. Eles não vão fazer isso. Caso isso não aconteça, segunda-feira é possível, então, que os ônibus parem de novo. A gente vai fazer uma parada segunda-feira de 70% e vamos até a Câmara Municipal de Manaus exigir uma CPI no transporte coletivo para investigar o valor da tarifa e para onde está indo o dinheiro do sistema. Olha, não é só o valor da tarifa que vai ser investigado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, porque agora a gente vai nas garagens da cidade. Os rodoviários afirmam manter greve enquanto negociam com as empresas. Mas a determinação da Justiça é de que 75% da frota saia das garagens no dia de hoje. A nossa equipe está nas ruas desde as primeiras horas da manhã, acompanhando o movimento nas garagens. E a gente conversa agora, ao vivo, com o repórter Fred Rocha, que está na zona leste da cidade. Olá, Fred, muito bom dia para você. A decisão da Justiça está sendo cumprida? A maioria dos ônibus está, de fato, saindo da garagem? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Pelo menos do que a gente pôde observar aqui nesta garagem, na zona leste da cidade, sim, a maioria dos ônibus já saiu daqui e está circulando nas ruas aqui da cidade. Inclusive, nós chegamos, tem aproximadamente 5 minutos, o Comando de Policiamento Especializado estava aqui para garantir justamente esta decisão judicial. Agora a gente observa que a Polícia Militar também está aqui com 3 viaturas dentro da garagem para garantir que os ônibus continuem saindo normalmente, já que houve essa decisão para que o transporte coletivo funcione pelo menos com 75% da frota. A gente sabe que o sindicato havia dito que manteria 70% aqui dentro das garagens. Agora há pouco eu estava conversando com alguns trabalhadores, os rodoviários que estão ali, e eles disseram o seguinte: está funcionando pelo menos dentro do esperado agora normalmente, só que existe uma conversa que ainda não foi confirmada de que daqui a pouco haverá uma paralisação. A gente ainda não sabe se total ou se quase isso, né? Então, o que eles estão dizendo ali é porque aqui, nesta garagem, não tem nenhum representante do sindicato. Até porque, né, a polícia estava aqui em peso. A gente observou, inclusive, que o Comando de Policiamento Especializado saiu daqui da frente desta garagem e seguiu para uma outra zona aqui da capital. A gente não conseguiu observar e não consegue dizer ao certo para onde que eles foram agora, mas daqui a pouco, com certeza, a gente vai tentar obter essa informação para saber se está tendo em outras garagens algum problema para a saída desses coletivos. No que a gente pode observar aqui na frente desta, na Zona Leste, não. Os ônibus continuam saindo tranquilamente, onde observa que, inclusive, lá dentro, ao fundo, tem bem poucos coletivos, muitos nem rodam mais, são ônibus que estão danificados, enfim, e aí eles ficam parados mesmo aqui. Então, daqueles que rodam costumeiramente na cidade, a maioria já saiu. A gente consegue observar alguns rodoviários que estão ali, alguns ficam de prontidão em caso de que
algum motorista, algum cobrador falte, e ali tem os trabalhadores para sair, então não ficar sem o transporte na cidade. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações e mais detalhes e saber se realmente o que os rodoviários estão falando aqui, se isso vai se cumprir, se mais tarde vai ter uma paralisação maior. Como eu disse, o que a gente pode observar por enquanto é que muitos ônibus estão saindo normalmente aqui nessa garagem na zona leste da cidade. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. O Fred está aí na Zona Leste, na garagem da Global Green, que atende a Zona Leste da cidade e parte da Zona Norte. Por lá, os ônibus estão saindo desde as primeiras horas normalmente, mas não é garantia de nada, né? Na semana passada, mesmo saindo das garagens, cumprindo uma ordem judicial, os rodoviários pararam simplesmente no centro da cidade e deixaram os usuários na mão. Hoje, a gente já tem informação que houve uma tentativa de paralisação agora há pouco lá na região do T4, ali na Zona Leste da cidade também, ali no Jorge Teixeira. E por lá os ônibus continuam circulando, era uma tentativa ali de impedir a saída de veículos. Na Zona Oeste, algumas pessoas estão relatando à nossa equipe de reportagem e produção que os ônibus não estão passando nessa manhã. Nós já entramos em contato com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, que informou que por lá a garagem da Via Verde, que funciona na Zona Oeste, está parada. Os ônibus não estão circulando nessa segunda. A gente está em deslocamento para a área e daqui a pouco vai trazer mais detalhes para você, a confirmação ou não dessa informação. O prefeito diz que tudo segue como combinado, que os ônibus estão circulando. Há um empenho das empresas também que estão em todas as garagens para garantir que os ônibus circulem. Polícia também, para que o sindicato não possa obstruir a saída das garagens, mas há relatos de pessoas que continuam sem greve. Isso significa que hoje é o 7º dia de paralisação dos rodoviários que continuam com as suas reivindicações para o reajuste salarial e também por garantir que os funcionários não sejam demitidos depois dessa semana de paralisação. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. E uma das medidas para cobrir o rombo de mais de 13 bilhões e meio das contas públicas, fruto das negociações com os caminhoneiros na última quinta-feira, o presidente Michel Temer editou uma medida provisória, na qual determina a diminuição da alíquota do imposto sobre produtos industrializados. A medida atinge em cheio o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus, que perde em competitividade. A medida provisória reduz de 20% para 4% a alíquota do IPI. Com isso, segundo os empresários, o maior impacto vai ser sentido pelas fábricas de concentrados instaladas na Zona Franca de Manaus, que podem perder o poder de competitividade em relação às de outros estados. A partir do momento que você tem uma alíquota, que você baixa, uma alíquota do IPI, de 20% para 4%, você some completamente com as vantagens comparativas existentes, o estímulo para se investir aqui na nossa Zona Franca de Manaus, no nosso famoso polo industrial de Manaus. O polo industrial de Manaus tem cerca de 30 empresas ativas, entre grandes e pequenas, no setor de concentrados, e emprega cerca de 11 mil pessoas em todo o Amazonas. Para a Federação das Indústrias, o problema pode ainda prejudicar produtores do interior do estado. É porque nós temos as empresas que utilizam a matéria-prima, principalmente do Guaraná, elas têm uma cadeia muito grande no interior do estado, que é onde a gente ainda tem alguma coisa que não está concentrado na Zona Franca de Manaus, e sim nos municípios do nosso estado. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas disse que os empresários foram pegos de surpresa pelo decreto presidencial. Disse ainda que eles estão abertos à negociação para restabelecer a segurança jurídica dos investimentos que já foram feitos e daqueles que ainda seriam realizados na Zona Franca de Manaus. Alguns parlamentares também já se pronunciaram a respeito do assunto. Todas as fábricas de concentrados do Brasil estão em Manaus. Na hora em que reduz para 4%, não vai ficar uma aqui, que elas perdem as vantagens comparativas. Se os governadores viram protagonistas e baixam o ICMS, a crise teria sido resolvida por outro caminho. Eu quero fazer um apelo ao presidente Michel Temer, ao governo federal, para que nesse momento possamos sentar à mesa e construir uma solução, que nós possamos, portanto, recompor
os incentivos fiscais do polo de concentrado de bebidas e equilibrar os incentivos fiscais do Repetro para que nós possamos ter um combustível mais barato para o povo brasileiro. E na sexta-feira, o governador Amazonino Mendes se reuniu com o presidente Michel Temer em Brasília para tratar sobre essa medida. Participaram também do encontro representantes do Ministério da Fazenda, Receita Federal, Ambev e empresas de refrigerantes. O objetivo foi encontrar uma forma de evitar os prejuízos para as indústrias de concentrados do Amazonas. Segundo o governador, o presidente determinou ao Ministério da Fazenda e à Receita Federal uma reavaliação da medida para que as garantias constitucionais da Zona Franca sejam mantidas e cumpridas. Ainda sexta-feira, senadores do Amazonas e deputados federais se reuniram para discutirem uma forma de impedir que a Zona Franca de Manaus seja prejudicada com o decreto do presidente Michel Temer. Por uma ligação em viva voz, o presidente se comprometeu em se reunir amanhã em Brasília com a bancada do Amazonas, empresários e o ministro da Fazenda. Mas, por enquanto, não há nenhuma garantia de que, de fato, o polo industrial de Manaus não seja afetado. Mas outra coisa que não tem como escapar é o impacto diretamente a nós, consumidores, porque esses 13 bilhões e meio vão ser repassados, claro, para a população. Você tira dos 46 centavos do diesel por litro, né? Mas alguém vai pagar essa conta e esse alguém somos nós, eu, você, a população brasileira, porque até então não há nenhuma alternativa viável. E agora chegou o momento da nossa entrevista do dia. Vamos falar de economia, vamos falar de cartão de crédito. Isso porque as novas regras do cartão de crédito que começaram a valer a partir desse mês. Os consumidores precisam ficar atentos, principalmente quanto às taxas de juros. A principal mudança é o fim da regra que fixava o pagamento mínimo das faturas em 15% do valor total. A partir de agora, cada banco define quanto que vai ou não aplicar e alguns já dão indicativo de que pode passar para 7%. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o Marcos Evangelista, que é economista, e vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre esses assuntos. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Manhã no Ar. Obrigado, bom dia aos nossos telespectadores. As pessoas já estão tentando entender muito bem isso que vai acontecer com a redução do diesel para os caminhoneiros, nas bombas, de que forma isso vai ter um impacto. E aí tem essa novidade agora de cartão de crédito, que é algumas mudanças. Uma delas é que eu citei agora, essa questão do pagamento mínimo, que é uma forca. Exatamente. O que era ruim ficou menos ruim um pouco. O que acontece? Agora, aquele mínimo de 15% que você pagava antes, isso vai ser analisado de acordo com o seu perfil de cliente. Ou seja, você vai poder pagar 7, 30, 40, a gente não sabe, que cada pessoa vai ter a sua análise da sua financeira. De qualquer forma, a questão da redução de 400% para 200%, que também é uma das mudanças, Adriane, continua altíssimo. Porque se você entrar no endividamento com uma financeira de cartão de crédito, se você não tiver o pé no chão, dificilmente você consegue sair. Começar em relação a esse mínimo. Então, não vai ser uma bandeira mínima fixada por cada cartão de crédito, vai ser por perfil de cliente. Exatamente. De acordo com o seu CPF, a sua análise, a sua reciprocidade com a financeira, vai vir esse percentual mínimo para pagamento. A vantagem seria qual? Por exemplo, se alguém vai pagar 7%, ela continua pagando os juros de todo o restante da fatura que vai ficar. Na verdade, não existe vantagem nenhuma. Se você utiliza o cartão de crédito, procure pagar a sua conta sempre na plenitude. Por quê? Porque é cobrança de juros sobre juros. É o que a gente chama de anatocismo. Ou seja, se você tem uma fatura de 1.000, pagou R$150, que era os 15% antes, esse 850 que fica, ele vai sofrer todo mês uma majoração de juros sobre juros, ou seja, daqui a pouco ele está no mínimo o dobro. Então tem que evitar essa questão do parcelamento. Agora tem um detalhe, para quem já era acostumado a pagar mínimo da fatura, todo mês pagava o mínimo, isso não dá mais para continuar, já há uma mudança, inclusive recente, que já está em vigor. A pessoa pagou o mínimo no primeiro mês, no segundo não tem mais essa possibilidade. Não vai ter essa opção, ele vai ter que partir para um parcelamento junto à financeira, que é justamente aí que antes eram 400 e poucos por cento, agora é 200% nesse parcelamento que eles chamam de parcelamento regular. E esse parcelamento, o cliente acaba ficando refém do que o banco disponibiliza para ele, Se ele determinar, por exemplo, um número de parcelas, você não tem muita alternativa. Não tem alternativa porque aquele valor acertado, todo mês vai estar sendo cobrado. Ou seja, a sua receita mensal
vai ficar subtraída com esse valor que você vai parcelar junto à financeira. Essas medidas são uma forma de tentar conter a inadimplência? Exatamente, para você ver que o problema era tão grande que o governo federal teve que se meter. O endividamento com cartão de crédito, Diniz, sobe acima de 70% nas famílias. Por quê? Porque as pessoas não sabem utilizar o seu dinheiro de plástico e acaba se submetendo a esses juros e endividando toda a sua família. O que é mais comum é que as pessoas incorporem um cartão de crédito à sua renda. Por exemplo, eu recebo R$2.000, tenho R$2.000 de cartão de crédito e acho que recebo R$4.000. Esse é o grande problema. O limite do cartão de crédito não faz parte do seu salário, mas a pessoa acredita que o seu poder de compra soma com esse limite. Nesse exemplo que você deu, ele acha que agora pode comprar até R$4.000. E quando faz uso desse limite, aí ocorre o problema, porque ele não tem condições financeiras de honrar com os R$4.000, uma vez que ele ganha apenas 2. Então há esse problema de falsa interpretação que toda a mídia faz você acreditar que você está mais poderoso com aquele limite da financeira. Agora, Marcos, tem aquelas pessoas também que agem de muita má fé, né? Que tem um cartão de crédito com limite substancial, resolvem mobiliar a casa toda, por exemplo, compram tudo com a intenção de não pagar. E antigamente você tinha quando dava 5 anos, você se livrava daquela dívida, das restrições de crédito. Hoje essas dívidas são vendidas para outras empresas, né? Como é que funciona essa questão? Você, depois que criou uma dívida, não consegue mais se livrar dela hoje? A cobrança vai continuar. A única coisa que vai acontecer é que daqui 5 anos essa restrição vai baixar do Serasa. Mas a dívida continua e essas financeiras, elas vendem essa dívida para empresas e essas empresas ficam te ligando todo dia, eles ligam de manhã, de tarde, de noite. Isso é muito comum os clientes reclamarem dessas cobranças abusivas. E isso é tão comum, esse tipo de cobrança, e tão perturbador para uma pessoa que está em dívida, que hoje alguns lugares já têm atendimento com psiquiatras e psicólogos para dar suporte a pessoas endividadas. Inclusive o Procon Amazonas já está disponibilizando esse atendimento, porque muitas pessoas, para manter o padrão de vida, se endividam tanto e quando chegam numa situação de uma bola de neve que não conseguem mais honrar os seus compromissos, tiram até a própria vida, né? Sim, exatamente. Isso aí dissolve em casamentos, é uma questão social até. Essa questão de endividamento é uma coisa muito séria que acaba aí afetando também a saúde psicológica da pessoa. A gente vai reforçar aqui algumas mudanças, né? Como era e como fica. Temos um quadro aqui para mostrar para você que está acompanhando o Manhã no Ar nesse exato momento, dessas mudanças aí substanciais. Como é hoje, o cliente pode fazer o pagamento mínimo de cartão de crédito 15%. E aí a gente explicou ainda há pouco como ficará a partir de agora. O cliente vai definir de acordo com o banco define de acordo com o cliente. No mês seguinte, ele precisa aderir a uma linha de parcelamento de créditos, se mantém como estava agora. E os bancos cobram outra taxa de juros aos clientes inadimplentes, o chamado rotativo não regular. Como fica essa questão? É o seguinte, hoje, como eu falei, houve uma redução dos 400 para os 200, que ali está falando sobre a redução dos juros, e além desses 200%, você vai pagar uma taxa de 2% e mais 1% de mora. Ou seja, evite esse negócio, fuja disso, aprenda a utilizar o seu cartão de crédito. Para quem não está ainda nesse rolo de cartão de crédito, qual a orientação que você dá? Saber que você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda utilizando o cartão de crédito. Uma vez que você ultrapassa esse limite, você começa a ter perigo de entrar nesse endividamento. Então é melhor você manter os pés no chão, saber realmente qual é o seu limite de compra e fazer disso uma lei para o seu dia a dia. Já tem que se somar esses 30% de endividamento, por exemplo, os compromissos com um parcelamento de carro, algo do tipo, porque às vezes você vai fazer um financiamento, o banco diz que você não pode comprometer mais que 30% do seu rendimento. Só que você já comprometeu com o cartão 30, mais 30 com o carro e assim vai. Esse é o problema. Os 70% que sobram é o seu dia a dia, que já envolve outros parcelamentos que você tem anteriormente. Então você tem que estar atento, porque muitas vezes esse 30% que a gente está falando, para você pode ser 20%, dependendo de como é que você está, como é que está a sua vida financeira. Então é melhor você sentar com a sua família, colocar tudo isso num papel para saber realmente até onde você pode gastar.
para quem, por algum motivo, já está endividado, já está no rotativo, já está usando aí o cartão de crédito pagando o mínimo, o parcelamento, tem alguma orientação de como tentar se livrar disso? Tem. O ideal é você somar tudo que você deve e procurar uma outra linha de crédito mais barato, com seu próprio banco ou com um crédito consignado, que as taxas são bem mais baratas que o cartão de crédito. Então você junta toda essa dívida, faz um contrato de um outro valor e quita tudo e fica devendo apenas a um credor. Talvez aí você vai perceber que essa diferença de crédito vai ser favorável para a sua vida financeira. Então o empréstimo é melhor do que dever o cartão? Muito melhor, porque a taxa de juros do cartão, Denise, é muito alta. Então o crédito consignado que você contrate a 6%, a 8%, a 10% é muito menor do que a taxa cobrada pelo seu cartão de crédito. O banco libera o investimento, empréstimo, mesmo que você esteja devendo o cartão? E geralmente, dependendo muito da sua reciprocidade com o banco, o seu gerente pode liberar um crédito justamente para pagar a dívida do cartão de crédito. Tá certo. Muito obrigada por sua visita mais uma vez aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. É sempre um prazer estar por aqui. Você viu hoje o Marcos Evangelista, economista, falando aí sobre essas mudanças na regra do cartão. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem o quadro A Vaga é Sua e a gente explica os motivos que podem levar alguém a ser demitido por justa causa. Isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho. Tem ainda a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Eu volto já, não saia daí.